O Centro Especializado de Reabilitação da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a UNCISAL, está oferecendo serviços gratuitos de estimulação precoce e reabilitação física e intelectual para pacientes com síndrome de Down. Para saber quais são as áreas de atendimento disponíveis e entender como a população pode ter acesso a esses serviços, conversamos agora com a fonoaudióloga e professora da UNCISAL, Cecília Marques. Vamos começar pelo o objetivo, né? É um atendimento especializado. Por quê? Isso, assim, a síndrome de Down, ela é uma patologia que envolve vários aspectos. Então, a gente precisa estar preparado para receber aquele paciente e fazer com que ele desenvolva da melhor maneira. E lá na UNCISAL, além da fonoaudiologia, a gente tem outras áreas que também dão esse suporte. A gente tem a terapia ocupacional, tem a fisioterapia, que estão na área de reabilitação, mas também temos a parte médica com otorrinolaringologia, oftalmologia, enfim, outras especialidades que vão dar o suporte para a necessidade daquele paciente. O Amor 21, ele propaga que a síndrome, como síndrome, não é uma doença. Sim. E não deve ser tratada dessa maneira, mas existem situações correlatas, né, à síndrome, né, propriamente dita. Qual é o serviço que se diz, não, esse aqui serviço que nós fazemos é porque é um paciente com síndrome de Down? A parte de reabilitação orofacial, né, que assim, uma característica é que as crianças têm uma hipotonia na face, ou seja, os músculos eles são mais flácidos, a língua, enfim, a gente precisa fazer esse trabalho de reabilitação. Às vezes isso impede até a amamentação, porque ele não consegue controlar. E aí a gente faz esse trabalho para organizar essa musculatura, né? A parte de linguagem oral, porque a gente sabe que tem algumas dificuldades, tem um atraso nessa linguagem e a gente intervém para poder fazer com que eles adquiram a linguagem oral e também linguagem escrita quando entra na escola, aprendizagem. Então é um trabalho que ele vai caminhando nas fases da criança e a depender da necessidade. Então, a partir da identificação da síndrome, já começa o processo de reabilitação. Primeiro porque ele vai precisar mamar, né? Sim. Uma coisa assim, o primeiro é a saúde geral. Então, às vezes, essas crianças têm alguns outros comprometimentos que precisam inicialmente de uma intervenção médica, né? Às vezes uma cirurgia cardíaca, alguma coisa nesse sentido. Mas a partir do momento que o médico libera essa criança para a reabilitação, ela pode, desde o bebezinho lá, recém-nascido, se ele já está liberado, né? Se a sua saúde física já está boa, ele deve iniciar a terapia. Agora, a participação dos pais, dos amigos, da família é super importante. Primeiro, na identificação através do médico, depois a reabilitação. E isso requer muito tempo, muita paciência, né? Assim, as famílias, elas são primordiais, né? Para o tratamento ser bem sucedido, essa família, quando está engajada, a gente percebe a diferença. E a gente sabe que tem as dificuldades, locomoção para se deslocar e levar, né? Às vezes essas crianças estão em mais de uma terapia, enfim. Mas a gente percebe que esse esforço ele é recompensado. Quando a gente vê a evolução daquela criança, a gente vê o desenvolvimento. Então, todo esse esforço, né, da família de estar envolvida, ele é recompensado. Como uma síndrome, não uma patologia, não um problema de saúde. Sim. Né? Mas existe uma graduação. Algumas pessoas com síndrome de Down, eles conseguem ter uma atividade laboral, conseguem estudar. Outras, não. Há uma graduação na síndrome? Não, a síndrome de Down ela não tem grau assim de ser grave. Então ou é leve. estímulo? Estímulo, e tem a parte cognitiva, porque a gente sabe que na síndrome de Down o cognitivo ele está afetado. E aí sim, aí o cognitivo pode estar mais afetado ou menos. E isso interfere, claro, mas e também a estimulação. Se a gente pega uma criança que desde pequena está sendo estimulada, ela vai ter um desenvolvimento daquela que iniciou tardiamente. Não significa que aquela que iniciou depois não vai ter um resultado. Apenas a gente vai, né, observando as diferenças. Estímulo e análise, retrabalho, um maior investimento, menor investimento,
Essa unidade, ela é especializada, quantas pessoas elas atendem? Lá a gente atende não só crianças com síndrome de Down, mas, enfim, toda a população que precisa do serviço, desde o bebê até o idoso, enfim. E aí, pacientes com síndrome de Down, a gente tem bastante, não só eu que estou lá, mas tem outros colegas, outros profissionais que também fazem esse serviço. E aí, a depender da idade, a gente vai, né, observando. Mas, assim, a gente atende a demanda também, não só de Maceió, mas também do interior. Então, é uma demanda grande, né? A gente tem muitos pacientes lá. Se a procura, essa demanda, às vezes até pode estar reprimida no interior do estado, sim, ou até mesmo num bairro longínquo aqui, porque não é fácil o transporte de uma pessoa, às vezes sem a capacidade motora, né? Às vezes sem a capacidade de logística. Essa demanda poderia ser maior do que a gente já tem, professora? Sim, com certeza, sim. A gente percebe que algumas pessoas, até pelo fato de desconhecerem que tem o serviço, né, ou às vezes, como foi bem pontuado, a questão da locomoção, né, enfim, para levar, para se deslocar, aquele paciente também que está no interior, às vezes tem a facilidade de ter um carro da prefeitura, mas às vezes não tem, então, enfim, a gente sabe que tem algumas dificuldades no caminho. E a gente está falando de um atendimento especializado que não é uma ginástica laboral, que não é um exercício físico, é uma aplicação de conhecimento, e uma reavaliação de reabilitação sempre. Não significa dizer que o pai e a mãe que aprendeu o princípio do exercício e vai fazer em casa não precisa retornar mais, né? Isso é uma dinâmica, né, de troca de experiências e não param, né, professora? Isso. Os responsáveis, eles sempre estão vendo o que está sendo feito para poder em casa dar continuidade, porque não adianta também só lá no serviço, né, a gente fazer tudo e em casa não ser dado continuidade. Então, assim, eles têm a orientação, mas sempre, né, retornam para poder dar continuidade. Então, assim, eles em casa, eles também participam fazendo os exercícios que são passados, mas eles estão sempre orientados e toda semana eles estão lá para fazer a terapia. Professora, como é que se tem acesso a esse serviço? Se é através de alguma entidade, se é através do voluntariado, se é através de busca ativa, se é através da identificação do problema, o hospital já encaminha? Para entrar lá no serviço, precisa vir com um encaminhamento do médico ou de qualquer outro profissional da saúde. Então, assim, essa criança pode ser livre demanda mesmo, mas desde que tenha esse encaminhamento. E aí precisa da documentação, cartão SUS, o CPF da criança, né? No caso de menor, precisa do documento do responsável e comprovante de residência. E aí procura lá o SER, que fica na UCISAL, e se informa e vê qual que é o encaminhamento para qual profissional que essa criança está precisando, e aí entra lá. Evidentemente, se tem um serviço é porque existe um profissional. Agora, às vezes você se depara com um problema muito grande que a gente falou agora de logística. O serviço social, ele pode mediar essa situação? Sim, temos o serviço social lá que às vezes a gente encontra dificuldades, principalmente nos pacientes que são do interior. E aí eles entram em contato e fazem todo esse trabalho para poder a gente fazer com que aquele paciente tenha o melhor tratamento e que ele consiga ir, porque também não adianta ele dizer que vem e não conseguir chegar até o local. Então, a gente sempre busca a melhor forma para que aquela pessoa seja atendida, mesmo que não fique lá. O maior sofrimento são essas pessoas, esses pacientes que vêm de muito longe, né? Sim. E às vezes passa horas dentro do carro, numa viagem. Tinha um paciente que ele chegava de manhã e só ia embora à noite, porque ele ficava esperando o carro normalmente quando vem para outros lugares, outros pacientes também. Então, tem muitas dificuldades, né? Existe uma casa de apoio, como, por exemplo, existe para o câncer? Tem casas de apoio? Não, infelizmente não, né? Que, enfim, como é uma universidade, enfim, tem vários serviços, e aí acaba que a gente não tem esse suporte. Conversamos com a professora Cecília Marques, ela é fonoaudióloga, professora da UNCISAL, falou sobre o serviço de atendimento à síndrome de Down. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a você. Um bate-papo sobre a obra de Graciliano Ramos e as adaptações de seus livros para o cinema. Foi mais um evento para comemorar os 200 anos da emancipação política de Alagoas.
O Teatro Deodoro foi palco das comemorações que marcam os 200 anos da emancipação política de Alagoas. Graciliano Ramos, um dos maiores escritores alagoanos, foi homenageado com uma programação especial. Começou com a palestra Graciliano e a Literatura, proferida por Ricardo de Medeiros Ramos Filho, neto do escritor. Graciliano é um dos escritores mais importantes da literatura brasileira, de língua portuguesa, acho que a gente pode falar. Um escritor marcante, um escritor que tem um texto que prescinde de assinatura. Graciliano retratou na literatura a realidade do homem do sertão nordestino e sua dificuldade de sobrevivência em um ambiente por vezes hostil. Essa realidade, que o autor também presenciou na infância, foi transplantada para o cinema em obras como Vidas Secas e São Bernardo. As adaptações dos livros para a sétima arte foram destacadas pelo cineasta Ney Santana na palestra Graciliano e o Cinema. Você lê um livro do Graciliano e você vê um filme, já tem um roteiro ali, entendeu? Então é muito claro, muito objetivo, ele não desperdiça a linguagem. E o livro do Graciliano, ele tem ação, então parece um roteiro de cinema, é só você ali pegar e adaptar, é mole. E o Pauta Especial fica por aqui. Nos vemos segunda-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá, bom fim de semana.